Olá, estamos de volta. Vamos pegar o material que a gente vai precisar para a aula de hoje? Então, acho que você até já sabe. Livro de português, lápis e borracha, tá certo? Livro de português, lápis e borracha. Pegaram, sentaram, se acomodaram. Então, vamos lá. O que é que a gente vai ver na aula de hoje? Vamos relembrar um pouquinho de algumas coisinhas que nós já vimos em aulas anteriores, tá certo? A gente vai refrescar a memória. Com relação ao que a gente vai refrescar a memória? Olha lá. Nós já vimos aqui o uso dos sinais de pontuação, não foi? Essa semana falamos sobre dois. Mas olha eles aqui. Ponto, exclamação e interrogação. Ponto, exclamação e interrogação. Quando é que eu uso cada um deles? Vamos lá. Interrogação para indicar o fim de uma pergunta. Vamos lá. Se eu estou escrevendo uma frase e eu quero expressar que ali é uma pergunta, eu tenho que colocar ao final a interrogação. Por quê? Porque senão o leitor, quem estiver lendo, não vai saber que você está naquele momento fazendo uma pergunta. Então, para isso é usado a interrogação em final de perguntas. E agora? O ponto. E o ponto final? Aonde é que eu vou utilizar o ponto final? O ponto final ele é utilizado em frases indicativa, afirmativa ou negativa. Ou seja, eu estou indicando uma afirmação ou uma negação. Tipo, eu falo, você comeu o bolo. Eu estou afirmando que você comeu o bolo. Ou eu falo, você não comeu o bolo. Em final de frase indicativa, afirmativa ou negativa, eu vou utilizar o ponto, certo? E a exclamação? Essa daqui, a exclamação, eu utilizo ela no final de frases que expressam algum tipo de sentimento, seja um espanto, seja admiração, surpresa, eu utilizo ela. Então, ó, interrogação, final de perguntas, exclamação, final de frases que expressam algum tipo de sentimento, ponto final em frases indicativa, afirmativa ou negativa, tá certo? Agora vamos refrescar a nossa memória com relação ao uso dessas consoantes aqui. L, R, o R duplicado, M e N. Vamos lá refrescar? O L. Quando será que eu vou utilizá-lo no final das palavras? Quando a sílaba final for tônica. O que é isso, a sílaba final ser tônica? Quem lembra? Quando ela for a sílaba mais forte da palavra. Quando a última sílabazinha da palavra for a mais forte, então ali eu vou utilizar o L no final. O R, quando é que eu vou usar R sozinho no meio das palavras? Quando a pronúncia for fraca e curta. Ó, pronúncia fraca e curta, eu vou usar quem? Um R só. E quando o som for forte e for prolongado, o R está duplicado. São dois. Exemplo, carro.
carro, carro. O som é forte e demora mais, ó. Carro. Então aqui o R está duplicado. E se não estivesse duplicado? Não seria carro. Caro. Ó, ele é curto e fraco. Caro, carro. A língua da gente até treme, ó. Quando ele tá sozinho, entre as vogais, a língua da gente, ó. Carro, carro. Agora, se ele tiver duplicado, quer dizer, se ele tiver duas vezes, quando a gente pronunciar a palavra, falar a palavra, o som vai sair forte, mais longo, e a língua não vai tremer. A gente vai sentir a vibração aqui, ó, na garganta. Carro, carro, aqui, ó. A gente sente a vibração. Agora, e o M e o N? Quando é que eu devo usar eles no meio das palavras? Olha lá, o M eu uso antes de quem? De P e B. E no final também. E o N? Quando é que eu uso o N? O N eu uso antes de outras consoantes. Olha lá. Eu vou usar P e B, M antes de P e B. E o N antes das outras consoantes. Vou repetir novamente. M eu uso antes de P e B. N eu uso antes das outras consoantes, tá certo? Então, só recapitulando aqui. Sinais de pontuação. Quando usar cada um? O ponto, eu uso ele no final de frases indicativa, afirmativa ou negativa. Ou seja, quando eu estou afirmando algo ou quando eu estou negando algo. A exclamação, uso no final de frases que expressam algum sentimento. Interrogação, em frases que expressam perguntas. Agora o uso dessas consoantes aqui. O L, quando eu vou usar ele no final de palavras, quando a sílaba final é tônica, ou seja, quando ela for mais forte. Um R, no meio das palavras, eu uso quando a pronúncia for fraca e curta, entre vogais. E quando é que eu duplico ele? Quando o som é forte e prolongado. Ou seja, entre duas vogais, para o som ser forte e prolongado, ele tem que estar duplicado. Se o som for fraco, ele está sozinho. E M, eu vou usar quando? Antes de P e B. E o N, antes de outras consoantes. Vamos exercitar? Então vamos lá. Para exercitar isso aqui, vocês não irão fazer nenhum exercício de nenhuma página aí do livro. Mas por que eu pedi para pegar o livro? Porque vocês podem consultar as paginazinhas das atividades que vocês já fizeram com relação a esses itens aqui, a esses aqui, e utilizar as palavras que você encontrar lá nesse exercício para construir um texto. Isso mesmo, eu vou construir um texto. Um texto como assim? Vocês estão lembrados do gênero textual Carta do Leitor? Vocês têm um modelo aí no livro de vocês. Então, vocês vão imaginar que vocês leram em uma revista, no jornal ou na internet sobre determinado assunto publicado por aquela revista. Ó, tudo imaginando, tá certo? Vocês vão fazer de conta. E aí vocês vão escrever o texto para aquela revista falando sobre esse assunto. Só que aí você vai tentar utilizar no texto de vocês palavrinhas que contenham o L no final, contenham o R sozinho entre vogais, o R duplicado duas vezes entre vogais, palavrinhas com M ou palavrinhas com N no meio delas. Tá vendo?
Vai ser fácil, fácil, não tem dificuldade nenhuma. Eu acho que vocês gostam de ler, quem gosta de ler gosta de escrever, então vai ser fácil, fácil, fácil vocês construírem. Ah, e se eu não conseguir construir esse texto, como é que eu faço? Pede ajuda para mamãe, pede ajuda para papai. Olha, eu preciso fazer uma cartinha parecida com essa que está aqui no meu livro, na página 22, ó. Só que eu tenho que utilizar palavrinhas que contenham essas letrinhas aqui no meio, ó. Tá certo? Então, ó, façam, exercitem, só assim a gente aprende. Beijos, até o nosso próximo encontro virtual. Tchau!